Então, Rui, como é que estás? Boa, João, tudo em ordem. Deixa só entrar aqui mais um bocadinho de pessoas para começarmos. Então, primeiro queria-te agradecer. Sei que hoje não é dos melhores dias, mas arranja sempre aqui um tempinho para falarmos um pouco sobre futebol. Agradecer-te por teres aceito aqui já há algum tempo que já estou aqui para convidar a tua página para falarmos aqui um pouco. Por isso, dar-te aqui um abraço e agradecer-te então por teres aceito o meu convite. Certo. Pá, obrigado eu pelo convite também. Para falarmos aqui um bocadinho da experiência e no fundo também é de futebol, por isso. É o que toda a gente gosta. Antes de tocar um pouco muito mais na página, eu gostaria de falar contigo sobre falares um pouco sobre ti, ou seja, antes as pessoas conhecerem um pouco a tua página, falas um pouco sobre ti, como é que isto surgiu, o que é que fazes, como é que o futebol está dentro de ti, como é que a paixão surgiu, para as pessoas também conhecerem um pouco, antes de falarmos um pouco como é que a página surgiu. Claro. Pá, assim no fundo, muito resumidamente, eu cresci no meio do futebol profissional. Eu sou aqui do Porto, e o Maia aqui há muitos anos, teve muitos anos na segunda liga. O meu pai foi lá treinador, pronto, trabalhou lá muitos anos. E eu desde miúdo acompanhei sempre o lado profissional do futebol. Joguei lá e foi a partir daí que também passei para o outro lado e tive esse gosto, digamos assim, pelo, pelo lado do banco, digamos. Pronto, e a partir daí desenvolveu-se o bichinho também para querer ser treinador, no fundo. No fundo é isso. E pá, eu hoje em dia digo que sou treinador, mas que também tenho que trabalhar noutras áreas que não, da mesma área que é desportiva. Que neste caso também sou personal trainer, por exemplo. Um, mas no fundo é no futebol que é o objetivo, como é óbvio. Para tentar ser profissional, porque no fundo todos são treinadores, seja de miúdos, num contexto muito regional, digamos, são treinadores na mesma, e é assim que eu também me sinto. Por isso é que eu digo, acho que sou um treinador que também tem que fazer outras coisas Claro. para poder viver como é óbvio. E depois, a página em si, quer dizer, isto vem já há algum tempo. E como é que surgiu a ideia A de ideia teres uma surge página e o porquê num, também, para as pessoas num, perceberem? num, num, num ano pré-Covid, ou seja, foi em 2019, Covid entra em 2020, e eu tive essa ideia precisamente porque, pronto, e tu sabes, estamos dentro da área, o futebol é algo muito difícil, e a oportunidade pode chegar, mas as pessoas têm que estar à espera, como é óbvio, mas é de um mundo difícil de nós nos mostrarmos. Uhum. E então a primeira ideia era que a página tivesse um intuito de mostrar a minha visão sobre o jogo, ou seja, até mais ligada à análise. Poder fazer análises, um pouco até como tu fazes na tua página. Fazer análises para as pessoas para poderem ver a minha forma de ver o jogo. Seja boa ou má, pronto, era a minha e podia ter interesse nesse sentido. Começa dessa maneira. Aliás, a página em si é exatamente no ano em que o Benfica é campeão com Bruno Lage, em que Uhum. faço essas análises, na altura mais ligada à organização defensiva até, porque eles eram muito fortes na reação à perda e esse tipo de coisas. Pronto. E surge aí, conclusão, a seguir entre o Covid e há uma série de pronto, situações, toda a gente está em casa, uma série de Uhum. diretos, que é Facebook, etc. E há um que teve um hype muito grande e foi muito exponencial, que foi a quarentena da bola, do Uhum. Remo. O que é que acontece aí? Eu não falhava todos os dias, como é óbvio, todos os dias via, e criou uma situação de aquilo eram diretos, por exemplo, com convidados pá, incríveis, treinadores conceituados e de 1 hora e meia, por exemplo. O Remo punha no YouTube. E o que é que acontece? Eu acabava de ver o direto, via tudo outra vez, 1 hora e meia, e depois havia sempre ou uma história ou sobre aquele treinador ou jogador ou
a forma de jogar, alguma coisa ligada àquele direto que eu achava interessante para as pessoas Sim. poderem aprender no fundo. Porque era a mesma coisa que eu estava a fazer, estava a aprender e era esse o principal objetivo. Pronto, daí advém que quando, quando eu começo a fazer isso, eu não ia dormir sem ter aquilo pronto para o dia seguinte. Isto todos os dias durante a quarentena. Ou seja, a página começa, como é óbvio, uma coisa mínima, só que depois começa a ter impacto. Porquê? Porque de facto aquilo é interessante o que os treinadores conseguiam partilhar para com os outros. E basicamente, depois a dificuldade, claro que era grande, quer dizer, dava-me uma trabalheira desgraçada e pronto, e continua a dar, como é óbvio. Sendo um hobby, pronto, que acaba por ser um hobby, digamos. Em que eu só ia, pronto, tinha que agendar as publicações para o dia seguinte e não podia, quer dizer, não ia dormir sem ter aquilo agendado porque tinha que ser às 9 da manhã ou às 10 da manhã, que tinha que estar agendado. Isso criou aí, pronto, um hype. E agora, para interligar, ao mesmo tempo houve vários podcasts, vários diretos nesse sentido. E há um muito interessante com o Rui Pedro Silva, não me recordo o nome do direto, da página que tinha na altura, que faz com o Vítor Severino, o adjunto do Míssil Luís Castro, agora no Botafogo. E eles falam de uma pessoa que é o Gary Vee, que curiosamente os dois conheciam e surge na conversa que o Gary Vee fala sobre redes sociais, desenvolvimento de redes sociais, que hoje em dia, quer dizer, as pessoas querem, é tudo muito bonito, veem influencers e isto e aquilo, coisas muito simples e parece fácil, e que parece que querem tudo para ontem, porque se não conseguem amanhã, desistem. E a lógica é essa, ou seja, nessa altura a página não era nada. E a partir daí fui procurar, lá está, pelo Gary Vee, para procurar mais e aprender no fundo em relação a páginas, ou seja, crescimento, desenvolvimento de redes sociais, porque não era só de Instagram até. E de Instagram porquê? Instagram, na altura também tenho no Facebook, mas o alcance orgânico é muito menor. E de Instagram também. Só que o principal fator é o conteúdo. Ou seja, o conteúdo, se for interessante e consistente, a publicação, a partilha, vai acabar por, ao longo prazo, poder dar frutos. E frutos, não no sentido, pronto, o meu objetivo não é que a página nunca foi nesse sentido. É precisamente o partilhar e de forma consistente. Só que, claro, é complicado. As pessoas têm que trabalhar, mas todo o tempo que tenho livre, se eu quiser fazer publicações todos os dias, eu pelo menos no dia anterior eu tenho que procurar o conteúdo. E foi a partir daí que começou a desenvolver essa situação que, pronto, depois a quarentena acaba e eu tento engatar de forma diferente. Na altura era uma coisa muito simples, era uma foto da pessoa que era entrevistado, com texto. Comecei a desenvolver daí para vídeo, pronto, para uma série de situações diferentes, também mais apelativas e no fundo não só apelativas, era aquilo que eu encontrava, porque depois partiu para a busca, partiu para o estudar, porque no fundo, por exemplo, eu faço uma publicação e eu procuro 5 coisas diferentes, ou seja, eu encontro 5 coisas diferentes. E se calhar as outras 4, tirando aquela que eu publiquei, as outras 4 se calhar não vou publicar nunca. E no entanto permitiu-me ali estudar e aprender mais sobre o assunto. E aquela que eu publico, para além de eu também aprender, a ideia é essa, é as pessoas, eu acho, pronto, e pelo feedback e malta ligada mesmo ao futebol, malta até profissional que até acompanha e vai vendo. Isso é que me interessa, se essas pessoas têm interesse é porque aquilo tem conteúdo isso é bom. Para as pessoas poderem aprender um bocadinho mais. Pronto, essa é a base. É a base um bocadinho da criação e da Claro, ideia. e faz sentido. Vais aprendendo, vais desenvolvendo e também vais dando às pessoas também conteúdo também para ficarem interessadas até, consoante o que tu mostras, depois também poderem ir desenvolvendo o que tu partilhaste. Eu acho que isto é principalmente convidei, tu sabes, já há algum tempo já estou aqui para convidar a tua página e tu sabes, desde agosto.
É Eu verdade. sempre assim os percalços, quer meus, quer teus, mas sempre disse que te queria convidar para falares um pouco da página porque acho interessante. E sempre disse isso e também digo aqui no direto e para as pessoas que depois vão ver isto no Spotify. Fala-me também um pouco o tipo de temas que escolhes. Tens algum tema mais preferencial, procuras abordar mais no geral em termos de futebol? Fala-me também um pouco sobre isso. Assim, um bocado. Não é aleatório, ou seja, há sempre uma procura. Para já tem que haver algo para as pessoas também que estão a ouvir para perceberem. Por exemplo, ao nível de futebol, nós temos treinadores, jogadores, temos os intervenientes. A ideia é precisamente dar voz aos intervenientes. Ou seja, contrariar um bocadinho aquilo que é conversas de café, vá. Ou seja, Claro. contrariar aquilo que não é culturalmente. Eu sou formado pela faculdade futebol, ou seja, eu tirei mestrado em futebol. Uma pessoa que seja adepta quer é que o clube ganhe, não quer, Claro. não faz a mínima ideia de como é que as coisas surgem. E no fundo é um bocado contrariar isso e ensinar às pessoas nesse sentido, ou seja, desconstruir um bocadinho como é que funciona a vitória, ou seja, gosto muito de criar o conteúdo em que relaciona o como é que se chega à vitória e não só o fim, ou seja, a vitória, por exemplo, Uhum. porque no fundo é um jogo. Um, Isto para pronto, um bocadinho é contradizer aquilo que um adepto gosta, mas que no fundo há muita gente também que vê e que gosta daquilo que vê. E claro que não tenho o conhecimento, porque não estudaram, como é óbvio, para isso, e só gostam é do desporto em si, não é? Claro. E do futebol. Pronto, e eu tento a partir daí desconstruir um bocadinho e informar através daquilo que são as publicações, seja pela forma de jogar, que essa é, pronto, tenho Tocando um pouco nisso, vamos também falar um bocadinho disso, que é uma ideia. da ideia da forma de jogar. É Procuras isso. trazer qualquer tipo de ideia ou há uma ideia, uma filosofia que tu procuras trazer mais, se sim e porquê? Assim, eu, um bocadinho como eu acho que nós somos no futebol aquilo que somos um bocadinho na nossa vida e que aquilo que queremos. No futebol é igual, há uma bola simples. É um jogo, há uma bola, há duas equipas. Só a equipa que tem a bola é que pode fazer golo, a não ser que haja o golo Claro. na própria. Logo a partir daí, isto já vamos buscar a Cruyff, por exemplo. Ou seja, depois começam a aparecer nomes importantes no futebol que apresenta o passado, que no fundo me fazem guiar nesta ideia. Uhum. E lá está, o jogo, ou seja, se a equipa que tem a bola é que pode fazer golo, vamos começar a construir a partir daí e é isso que eu faço na própria página em si. Ou seja, eu tento mostrar situações, equipas, treinadores, jogadores que tenham a mesma ideia. No fundo, que usem o guarda-redes como primeiro jogador para a bola chegar à baliza do adversário, todos juntos, e que tenham o máximo tempo possível a bola. Ou seja, criar aqui uma ideia de como é que uma equipa pode ganhar. E depois, lá está, a partir daqui desenvolve. Por exemplo, temos o Setien que dizia isto, que só ganhar por ganhar tem que nos explicar muito bem o porquê. Não posso fazer as coisas só porque sim. Ou Claro. seja, não é ganhar por ganhar, tem que haver um processo para ganhar. Claro. E depois muitos mais. No fundo, quer dizer, o Lilo, por exemplo, o Romano Lilo, ou seja, pego em personagens que são fundamentais, neste caso este para Guardiola, que esse é para mim o apogeu desta ideia, que de facto quer dizer, uma coisa são as possibilidades, outra coisa é as probabilidades num jogo de futebol, assim como num jogo. Uma coisa é nós atirarmos uma moeda 50-50, mas num jogo de futebol é possível o guarda-redes marcar golo na baliza adversária, mas é pouco provável. Ou seja, aqui a ideia é nós conseguirmos aumentar as probabilidades de ganhar um jogo. Claro.
Pronto, e é a partir daí que tento, pronto, ir buscar equipas, treinadores, jogadores, para que se sobressaia. E claro que é uma situação preferencial da minha parte, porque é assim que eu o vejo, mas também sei e é possível conseguir ver que são estas equipas que ganham mais vezes. Sim. Ou seja, a partir daí, uma coisa ganha uma vez, aleatório, eu costumo dizer, a bola se estiver no ar não é de ninguém. Não é de ninguém, está para disputar. Ou seja, aleatoriamente, é uma coisa que nós não conseguimos controlar. E pronto, e é daí que advém. Que uma coisa é nós controlarmos e é essa a ideia que quero, pronto, neste caso eu quero mesmo, tentar passar às pessoas e dentro desse tema, pronto, tentar que as pessoas aprendam, não comigo, lá está, com o conteúdo que eu vou procurar. Sim, mas isso acaba por ser contigo. Porque és tu Sim. que fazes publicações, acaba por ser contigo. E por isso também toca aqui num aspecto também que procuras focar um bocadinho na tua página, que é o de ser o homem livre. Porque é que gostas muito desses, fazer mais essas publicações? Fazes mais, mas também porque é que tocas muito isto? Por algo específico? Como é óbvio, pronto, vamos na mesma pegar aqui nestes nomes, Guardiola, Xavi, ou seja, nomes históricos desta forma de jogar e de uma filosofia de um Barcelona, uma coisa gigantesca, que quer dizer, tem que ser o exemplo, pronto, e a partir daí, sendo o exemplo, vamos ver que usam muito este tipo de conceitos e que são simples. E por isso é que o Cruyff dizia que o difícil é jogar simples. É verdade? Porque, de facto, nós temos, e Guardiola diz, eu sou central, se o outro central está livre, a bola tem que ir para o outro central. Porquê? Porque é o único homem livre. Agora, não lhe perguntem a ele, e ele diz isto, como é que a bola vai chegar ao outro central. Porque, no fundo, não há comandos, não estamos aqui de comando a guiar os jogadores. Ou seja, ia desconstruir a partir daí, a partir do guarda-redes. E depois entramos também no guarda-redes, ou seja, usando o guarda-redes para ser mais um, porque jogar 11 contra 10 e não 10 contra 10, sendo que o outro guarda-redes está sempre na baliza, sempre. Lá está, também há variações nesse sentido. Mas usando o guarda-redes desde trás, com coisas simples. Procurar o homem livre, atacar o espaço, para o adversário se mexer, para abrir espaços, para abrir brechas em que liberta os jogadores livres. E depois o terceiro homem é uma situação possível de utilizar para encontrar o homem livre. Quando não é possível encontrar logo no primeiro passo em que ele se consegue virar para a baliza do adversário. Ou seja, é criar aqui, no fundo, é usar esses conceitos para criar uma forma da equipa conseguir chegar junto à frente, criando superioridades a todo o campo, desde o próprio guarda-redes. Pronto, no fundo é um bocado esta a ideia desses conceitos em específico. Claro. Porque, Falando também um pouco, passando agora, tem uma coisa que também procuras abordar na tua página, que é as entrevistas. Ok? Procuras fazer entrevistas no geral, tipo, pessoas intervenientes nas casas de futebol, ou algo mais específico, tipo só treinadores? Como é que procuras, como é que é a tua seleção em termos de convidados para as tuas entrevistas? assim, as entrevistas também começam um bocado. Pronto, tenho gente conhecida também no mundo, pronto, no mundo do futebol, amigos que são profissionais e nós, na minha vida pessoal, quer dizer, nós falamos sobre futebol, obviamente. E é curioso quando nós conhecemos alguém que é profissional de futebol e nós falamos de futebol com essa pessoa. E por isso é que volto atrás, ou seja, esse tipo de diretos, de partilhas com gente que está lá. Eu acho que devia haver mais, devia haver abertura. Isto não é um mundo fechado, se não vamos a outros países, eles têm esse tipo de partilha. Quer dizer, então aqui as entrevistas servem para, é o meu interesse, aí sim é o meu interesse pessoal, porque quero saber o que é que aquela pessoa sabe, prefere sobre futebol. Se é um jogador de futebol, nenhum jogador hoje em dia, se não for ao Canal 11, por exemplo, nenhum jogador de futebol fala sobre futebol.
Porquê? Porque os jornalistas não falam sobre futebol, não percebem sobre futebol. Fazem perguntas Mas também será que eles desajustadas. aceitam, ou o clube também aceita Sim, ir sim, a sim, uma claro. página tipo a nossa? Ou é também porque é o Isso, canal 11? isso já é uma questão, pronto, já, já é mais profunda, não é? Mas é algo que está demasiado, eu não vou dizer incorreto, mas porque querem é polémica, pronto, é isto. E a Mas página também vai nesse sentido, para afastar a polémica e para dar a mostrar coisas que, agora, se eu falo com um jogador, eu falo com um treinador para tentar fazer uma entrevista, o clube não permite, pronto, ok. isso às vezes acontece. Mas agora o objetivo é, e ainda não fiz muitas, porque como é óbvio leva tempo, e depois também aí entra a parte de tenho que fazer tudo, tenho que fazer design para publicar, tenho que fazer uma série de coisas. E a minha ideia é, eu quero saber como é que um jogador pensa que, porquê? Porque e ele joga numa equipa que tem um treinador. Se calhar a ideia de jogo dele, do jogador preferida, não tem nada a ver com aquela que ele jogou a vida toda. E ele se calhar gosta de ver o Barcelona e joga como o Atlético de Madrid a vida toda. Uhum. É Não verdade. é a esperar, a defender, a esperar, pronto. Ou seja, são situações que acontecem e é normal. Mas interessa-me saber opiniões e ideias para que as pessoas também possam, neste caso, ler, porque as entrevistas são escritas, ou seja, ler e aprenderem, porque no fundo estamos ali a aprender. Eu quero saber se um defesa central, estou a entrevistar um defesa central, se ele prefere jogar a 50 metros da própria baliza ou a 10. E ele vai dar a opinião dele enquanto jogador de futebol profissional de há 10 anos ou há 15 que faz isso. Bom, E um treinador ainda mais profundo, porque é o treinador que mete a equipa a jogar, obviamente. Quero saber o que é que o treinador acha de usar o guarda-redes para jogar um 11 contra 10, para ter superioridade numérica. Agora, por exemplo, fiz ao Mr. Ricardo Pereira, o treinador de guarda-redes do Independente da Alvala, que deu um trabalho desgraçado e agradeço aqui também em público. Porque eu sabia como é que as equipas de lá que começa, ou seja, entra depois Renato Paiva, porque o Mister Ricardo tem essa. Ou seja, dá essa dica, digamos, para o Mister Renato Paiva para lá, e sabendo como é que jogava, interessava-me. E depois, ao ver, quer dizer, uma equipa que usa guarda-redes e o treinador guarda-redes é português, interessa-me saber o porquê, ou seja, o porquê que faz as coisas assim. E depois em vídeo é possível ver. Ou seja, entra aqui num rol de situações em que eu acho interessante uma pessoa que não esteja dentro do futebol, que seja um adepto, poder ver algo que nunca viu, porque nunca viu aquele treinador ou aquele jogador a falar sobre futebol. e até para quem está Futebol, dentro, Rui, quem está dentro, nós que estamos dentro, não temos de ser fechados. E é por isso claro, que eu acho que isto que tu fazes e eu que também procuro fazer na minha página é importante também para as pessoas que estão dentro de futebol para, pá, aquilo que vi ali nem pensava naquilo. Aquilo que vi naquela página, olha, vou falar até o treinador para tentar e aprender e desenvolver mais a sua capacidade de claro. autocrítica. Eu acho que isso também é importante, na minha opinião. E só assim é que, quer dizer, acabaste por melhorar. Interessa-me saber como é que muitas equipas, muitos treinadores neste caso, jogam ou querem, não é, jogar. Porque só assim é que eu consigo perceber determinadas coisas para eu poder ter a minha própria ideia. Ou seja, e somos todos assim, um bocadinho. Ah, Só e se tu houver até se partilha, fizeste a mesma pergunta, imagina que fazes 3 entrevistas a treinadores, vão-te responder de maneira diferente. E isso também é claro. engraçado. E esse é o objetivo. Algumas, e isso, perguntas fora da caixa, lá está. Porque que ninguém vai perguntar. E essa é a ideia. Algumas interessa-me saber de todos, não é? Ou seja, a mesma pergunta, digamos, o que estavas exatamente a dizer. Porque é o objetivo de vão todos responder diferente. E a ideia é perceber o que é que eles pensam ou como é que pensam. Quer treinadores, quer jogadores. Tanto de uma forma como de outra. Oi, em termos de fases de jogo, qual é que procuras, qual é que gostas mais? Ok, sabendo que são todas importantes, e qual é que procuras Claro. falar um bocadinho mais na tua página? Sim. É assim, nós temos, por exemplo, às vezes eu até digo nós, as pessoas, o feedback que dão, acham que a página são várias pessoas a publicar.
mas não. Eu tento sempre variar um bocadinho, sendo que, pronto, num jogo, era o que eu estava a dizer, colocar a situação em que a equipa está a defender, seja em organização defensiva, quando é precisamente o oposto que é a ideia, não é? Porque se é para ter mais tempo a bola, se é para criar perigo, para tentar fazer gol e ganhar, quer dizer, se eu não tiver a bola, mas também vou tentando. Agora, a proporção é sempre maior para as equipas, os treinadores, os jogadores, quando têm a bola, ou seja, que querem ter a bola e quando a têm. Dar um exemplo muito simples, a mim interessou muito saber, e depois tem esta parte, eu tanto partilho de um clube como de outro, sem sequer saber, nem me interessa. Não sou ferrenho, ou seja, não tenho clube porque tento ser profissional. E então, quer dizer, interessa-me saber, na altura em que o Ruben Amorim entra no Sporting, o por que razão mete o Gonçalo Inácio Esquerdino a jogar à direita, central. Podia pôr outro qualquer. Ou seja, numa construção de jogo a sair a jogar, com bola, em fase ofensiva, interessou-me, lá está, por exemplo, é um caso específico, mas interessou-me o porquê de fazer. Agora, o porquê, claro que era a minha análise ao ver vídeos, e foi o partilhado, foi um vídeo, do Gonçalo Inácio jogar na direita. E de facto, quer dizer, se eu jogar na direita for destro, eu recebo a bola sempre tendencialmente para fora, para o lado de fora, porque sou destro, eu vou receber para fora. Eu vou dar mais toques na bola para isso acontecer. E aquilo que era possível ver naqueles casos específicos do Gonçalo Inácio, quando recebia a bola do lado esquerdo, ou seja, se ele está do lado direito, ao receber do lado esquerdo, ele pode passar até de primeira para dentro, ou seja, por uma zona interior, ou para fora também é possível, enquanto o adversário ainda está a chegar à zona por onde ele vai passar. Ou seja, ali consegui perceber que acabava por aumentar a velocidade de conseguir colocar a bola. Conseguia com 2 toques receber com o pé, meter logo com o esquerdo, conseguia mais facilmente jogar por dentro, o passe era muito mais fácil, porque se recebesse com o direito, um destro recebe para fora e depois tem que meter de fora para dentro, e E ali eu já estava. ele mostrou algumas dificuldades quando era para fazer isso. Ou seja, pronto, para dar aqui só este exemplo, e depois, como é óbvio, tinha que ir aos mais acentuados, que é o caso do Barcelona, de situações como Xavis, Busquets, pronto, e claro que há inúmeros jogadores a fazer isso, que é que têm a bola, o que é que eles estão a fazer, a equipa tem a bola, o que é que eles estão a fazer quando não têm a bola? Não há ninguém no mundo que esteja a ver um jogo na televisão e esteja a olhar para os jogadores que não têm a bola. Nenhum. Se formos ao estádio, é mais fácil conseguirmos ver e olhar para os jogadores que não têm a bola. Nós que estamos por dentro da área, obviamente interessa-me saber o que é que o jogador está a fazer quando não tem a bola. Porquê? Porque quem tem a bola tem pouco tempo durante um jogo. Individualmente. Pronto, interessava-me saber, ou seja, neste caso a equipa tem a bola e começava, lá está, a partir daqui em termos ofensivos. Depois, em termos defensivos, claro que também tem algumas situações que interessava, ligado com a forma de jogar destas equipas que tinham mais tempo a bola, ou seja, que queriam estar mais perto da baliza do adversário. Porque acaba por ser isto. Podem estar muito tempo com a bola, mas têm que estar mais perto da baliza do adversário, para defenderem o mais longe possível, porque se estiverem mais perto da baliza do adversário, é muito mais fácil tentarem fazer golo, e estão mais longe de sofrer porque estão literalmente mais longe da própria baliza. E depois a parte defensiva interessava-me para quando perdem a bola ou quando não a têm, onde é que a equipa está a defender. E é um bocadinho aqui nesta questão de essas equipas interessa perceber. E depois vou ao Guardiola, vou ao City, comportamentos da linha defensiva, onde é que estão a jogar. Como é óbvio, estamos a falar de um nível e de alguém que já, pronto, se calhar eu coloco as equipas a jogar o mais à frente possível, pronto, desde sempre, incluindo o guarda-redes. Então aí eu coloquei também, fiz vídeo nesse sentido, de qual é o comportamento da linha defensiva, em termos de controle de profundidade, ou seja, aqueles tal 50 metros ou 10, onde é que as equipas defendem,
E interessava-me, neste caso, o aspecto defensivo daquela equipa, porque estava literalmente em cima da linha do meio campo e constantemente, sempre de segundo a segundo, a tirar a profundidade, a sair, a tirar a profundidade, a sair, ou seja, a subir no terreno, a baixar, a subir no Não terreno. é nada fácil. Completamente. E dá mais E, trabalho. Ainda há pouco também estava nas aulas a falar sobre isso e a falar isso em termos de uma linha compacta defensiva pode ser alta. Muitas pessoas pensam que só uma linha compacta tem que ser baixa. E não tem sim, que ser. Mas dá mais claro, trabalho claro, trabalhá-la alta. Tens de estar preocupado com as costas, apoios, virar, tipo, bola claro, coberta, baixas, sobes, tudo coordenado claro. como um só. E é como tu dizes que é mais difícil, mas depois dá E, mais gosto em termos claro, de. claro. E o próprio guarda-redes entra aí na equação, porque Claro, ou a muito defesa profissional. corre 40 metros, ou o guarda-redes corre 10 para a frente e não para trás. Pronto, são situações, lá está, conceitos que também eles usam, que é o dar passos em frente quando não têm a bola. Usam o Barcelona. hum, Isto porque, por exemplo, também tenho um vídeo, uma das situações que achei muito interessante para as pessoas poderem aprender, como eu aprendi, que é o Ron Vilá, que foi diretor da metodologia do Barcelona, quer dizer, que diz que dar passos em frente quando não tem a bola e dar passos atrás quando a tem. E depois uma situação muito curiosa, que é algo que eu defendo piamente, que é não roubar a bola, mas recuperar. Porque roubar quer dizer que não é nosso, e recuperar quer dizer que estamos a recuperar algo que era nosso. Que neste caso é a bola. Pronto, ou seja, e essa parte da situação de quando coloco publicações da parte mais defensiva, pronto, está sempre Está mais interligado ligado a isso. com este tipo de ideia, digamos, de jogo. Ok. Estamos quase aqui a terminar. Diz-me aqui também uma coisa. Em termos de futuro para a página, o que é que vais procurar mais de focar, sabendo que não é algo, sabendo que também tens o clube, também depois tens o teu trabalho, mas o que é que vais procurar também focar mais Claro. na página? Podes Assim, também saber um pouco. a ideia passa sempre por exemplo, gostava de fazer muito mais vezes, colocar análises, ou seja, vídeo exatamente de jogo, para as pessoas identificarem e conseguirem ver, porque é essa parte, que quer sejam malta profissional ou não, interessa, é curioso, sei lá, ver esse tipo de coisas que normalmente não veem, a não ser, lá está, hoje em dia no Canal 11 que já começaram a fazer isso. Depois, muita entrevista, não feitas por mim, ou seja, entrevista que procuro, encontro e tem de facto muito interesse, porque são pessoas de alto nível dentro do futebol, neste caso. E continuar nessa senda. Hum, porque, quer dizer, se é um jogador como o Xavi, como que estão a dizer isso, interessa, tem que interessar. Tem que interessar e tem que ser alguém que nós não é seguir, mas temos que perceber que aquilo é algo válido e para alguém que ganhou tanto ou não é que tenha teve o sucesso que teve e tem agora como treinador neste caso é algo que interessa para continuar a partilhar. As entrevistas é algo que quero continuar a fazer porque ainda não fiz muitas e eu acho que tenho um interesse muito grande pronto, poder expor aquilo que já falámos anteriormente, das ideias dos próprios intervenientes. E depois coisas que são detalhes, que são de personagens que são pronto, muito importantes no futebol hoje em dia, ou antigamente, que que é ex-preparador físico de Maradonas, da seleção argentina, que é Fernando Signorini, que curiosamente diz numa entrevista que quando chega ao balneário, ele estava ligado aos Chivas, era preparador físico na altura, quando chega ao balneário as equipas dizem, hoje temos que ganhar, mas é só hoje. E o adversário do outro lado está a dizer o que é? Olha, nós não podemos porque eles têm ganhado do outro lado. Ou seja, são questões, não digo de ética, mas questões que ensinam algumas coisas também. No fundo, no desporto. Não pode ser ganhar a todo custo. As pessoas têm que merecer ganhar, tem que haver meritocracia. Claro. Pronto, ou seja, no fundo também
não é ensinar, mas instruir um bocado este lado do desporto e do futebol, que é muito diferente de outros desportos, que é muito mal amado nesse sentido, lá está, pronto, é normal, é o desporto rei, toda a gente vê, mundial toda a gente vê a seleção, podem não perceber nada de futebol, mas é normal, completamente, e é normal que vejam. Pronto, e é nesta ideia que eu tento, pronto, nesse sentido, e buscar esses detalhes, e pronto, para concluir essa do Fernando Signorini, que depois diz que, isto para interligar com os adeptos e pessoas criticam constantemente quem está a jogar, criticam constantemente o árbitro, criticam constantemente os treinadores, e nunca na vida criticam da mesma maneira aquilo que fazem na própria vida. E se calhar nem se preocupam tanto quanto nesse sentido. E é isso que ele diz, porque há um jogo que nos Chivas um jogador falha isolado em frente à baliza e toda a gente lhe cai em cima. E é isso que eu sinto também para mim com os meus miúdos, que eu estou no Sub-15 de Viseu. Alguém quando falha, o primeiro a saber que falhou é o próprio. Ou seja, o próprio, se falha em frente à baliza, ninguém está pior do que ele. Ninguém queria mais fazer aquele golo do que ele. E claro que isto é no calor do momento que as pessoas criticam isto e aquilo. Pronto, nós do lado de dentro temos que passar exatamente a imagem contrária. Porque tem que ser. Não vale tudo, não é? Não pode. Se qualquer pessoa critica o árbitro fosse arbitrar um jogo de futebol, só ia passar 10 minutos. É impossível, não consegue. É impossível. Nós somos treinadores, às vezes apitamos, não é fácil. Ou seja, as pessoas não fazem a mínima ideia. Assim como ser treinador, ter que optar, isto ter que escolher, e depois nós dizemos, ele escolheu este 11, mas punha o outro. Quando somos treinadores, agora é o meu caso, e já aconteceu recentemente, tenho 3 centrais, ou tenho 3 jogadores de determinada posição. Um vai jogar, e os outros 2, estou na dúvida, não sei. E escolho um e se calhar corre bem, mas se corre mal, se calhar depois penso, devia ter sido o outro. Toda a gente diz isso, mas isso depois de acontecer, obrigado, já sabemos. Ou seja, eu acho que também parte um bocadinho de continuar na página a instruir as pessoas. No fundo é isto, instruir na ideia do que é o desporto, o futebol, pronto, e depois, claro, ser específico daquilo que é a modalidade em si, não é? E buscar detalhes muito específicos é curioso mostrar às pessoas o Xavi a rodar a cabeça, a fazer scan, sem ter a bola, N vezes. 10, 12, 15 vezes num vídeo de 30 segundos. Pronto, Messi a andar pelo campo e só está a olhar, mas está a olhar para todo lado e está a fazer o scan a todo o campo quando recebe a bola, como é óbvio, parte de tudo porque já viu há muito tempo aquilo que ia acontecer, ou seja, o pensar. E pronto, e se calhar agora, para chegar ao fim, o nome da própria página já diz muita coisa. Ou seja, The Brain Inside the Ball, foi essa a ideia, que é um jogo, mas tem que ser pensado. Isto é uma coisa que jogar xadrez, que jogar damas, é a mesma coisa. Temos que pensar aquilo que vamos fazer, mas não é quando acontece, é antes. Pronto. E é um bocadinho isso, pronto, que esses exemplos muito, muito grandes, como o Messi e outros, que o fazem, parece muito simples, porque são muito, muito rápidos a pensar. Depois há jogadores que parecem lentos e tal, aquele não pode ser. Tem que ser um jogador ou rápido, ou alto, ou forte, e não é bem assim, porque a bola anda nos pés, não anda no ar, senão era basquete ou vôlei. Anda nos pés e a coisa mais importante do futebol é a cabeça, é pensar. Sem pensar é completamente impossível. Ok, Rui. Terminamos aqui a nossa conversa, passou rápido, mas isso é bom sinal. Agradecer-te mais uma vez por trazer aqui um pouco do teu tempo, que eu acho que as pessoas aprendem. Falas um pouco de futebol, falas um pouco da tua página, para quem não conhecia também, conhecer também a pessoa que está atrás da página, que muitas vezes as pessoas não conhecem, que é normal, não é? Como a pessoa está mais para promover, como tu falaste bem, conteúdo e não para promover, se for algo, neste caso como é a tua e como é a minha, não para promover a nossa imagem, porque não é esse o objetivo das nossas páginas.
Pá, já acompanho a tua página há algum tempo, desejar-te sucesso pessoal e profissional, em termos também da tua profissão. Sei que também és treinador e que corre tudo bem. A página continuas porque publicas sempre conteúdo interessante em termos de. Nota-se que é com qualidade e que te focas em determinados aspectos. Isso também é positivo, em vez de estás a avaliar muito em termos de muitos conteúdos, foca-te num. E isso é importante, ok? Claro. E vamos mantendo em contacto. Espero que as pessoas tenham gostado e também quem não conseguiu ouvir, que certeza que foram muitos. Amanhã também está no Spotify, as pessoas podem ver as vezes que quiserem. Ok, Rui? Olha, mais uma vez obrigado, um abraço e sucesso. Obrigado eu também, João. Tá? Um abraço a toda a Um gente. abraço. Abraço a todos. Deus, obrigado.